Tudo bem, pessoal? Tô passando aqui para gente falar um pouquinho do jogo do Inter contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, deixe o seu like, também se inscreva no canal da Rádio Guaíba, é importante pra gente e para você também ficar sabendo de tudo que acontece, principalmente com a dupla Grenal. Bom, sobre o jogo, o Kudê já admitiu, ele vem fazendo isso. Claro que a cabeça de todo mundo, inclusive dos colorados, acho até que o estádio não vai ter o público da atenção que o Colorado normalmente tem com o seu time, porque é óbvio que o jogo do Fluminense é o que importa, é possivelmente, né, a passagem para uma final de Libertadores, e todo mundo entende isso. A questão é que o Internacional precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. O Kudê sabe disso, falou depois do jogo contra o Fluminense dessa necessidade. Ele tem usado reservas no Campeonato Brasileiro para deixar os caras nas melhores condições, tanto que muitos deles tinham poucas minutagens no jogo contra o Fluminense, mas chegaram bem fisicamente. Agora é um time reserva e contra um Galo do Filipão que se estabilizou. Ele chegou até para substituir o próprio Eduardo Kudê, mas teve dificuldade no início. Agora, de 8 jogos, uma derrota apenas para o Vasco, vem de vitória e já está até vislumbrando entrar no G4, e uma vitória colocaria pelo menos a equipe perto dessa zona de classificação a Libertadores do ano que vem. Então o Inter tem que prestar muita atenção. Eu não acredito que o Inter possa sofrer com alguma questão de baixo de tabela, mas se começar a perder, e é tranquilo que até se preocupe com a Libertadores, isso pode ser um pouco perigoso. Também tem questão de pendurados, porque depois do jogo contra o Atlético, a partida será o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio, e o Kudê tem utilizado titulares no banco de reserva. Acho que isso é importante, acho que tem que ter um pouco de reforço. São bons os jogadores do Inter que fazem o time reserva. Teve um interessante enfrentamento, por exemplo, contra o Flamengo no Rio de Janeiro, e foi a melhor atuação até desse time reserva sob o comando do Kudê. Teve muita dificuldade contra o Fortaleza, teve muita dificuldade contra o Corinthians e a mesma coisa contra o Cuiabá. Inclusive Fortaleza e Cuiabá, 2 derrotas, o que já poderia ter deixado o Inter numa situação bem melhor caso isso não tivesse acontecido. Espero que o Kudê não precise utilizar os seus jogadores titulares, que fique ali só como uma questão de segurança, porque também pode haver aí um desgaste, alguma situação que possa atrapalhar, porque a gente sempre deixa muito claro, quarta-feira que é o objetivo do Inter. A questão é que a tabela força o Internacional a ter que ganhar, pontuar, mesmo que com time reserva. E esse time do Galo é perigoso. O plantel já era, todo mundo sabe que é muito rico o plantel do Atlético Mineiro. E agora, com essa estabilização que o Filipão deu, um time um pouco mais competitivo do que vinha tentando jogar antigamente o Atlético Mineiro, mas um time muito forte. Recentemente, essa semana mesmo, Guilherme Arana, por exemplo, foi convocado para a seleção brasileira pelo Diniz. Hulk nem se fala, Paulinho exuberante. Tem uma outra questão, que aí pode ser positivo para o Inter. A campanha ruim do time mineiro fora dos seus domínios, fora de Belo Horizonte. Isso pode ser também um fator interessante para o Internacional. O Kudê sabe da necessidade da vitória. O torcedor do Inter sabe da necessidade da vitória. Até entende que não vá com o time titular, com força máxima, com aquilo que tem de melhor, mas precisa competir e competir muito. Até um empate não seria tão bom para a tabela do Inter, mas é jogo complicadíssimo. É um Atlético com foco totalmente no Campeonato Brasileiro, somente no Campeonato Brasileiro, nem está sofrendo com questões de baixo de tabela, e até se pensou isso quando o Kudê saiu, quando trocou o treinador, quando o Filipão teve dificuldades iniciais, mas o que se espera é que o Inter agora mude um pouco essa chave do que vinha fazendo nos seus jogos em casa e com o time reserva. Já está na hora desse time reserva também jogar um pouco mais, até por uma questão de entrosamento. Já vem alguns jogos atuando essa equipe. Claro, se a situação no jogo não estiver boa, se a situação na partida estiver complicada, aí ele começa a colocar titulares, tentar deixar o time mais forte para conseguir uma vitória. A vitória do Inter contra o Atlético Mineiro tem várias situações para a gente observar. Se vencer, pontuação, isso não se discute. Confiança, tranquilidade, até mesmo para depois do jogo contra o Fluminense. Então tem muita coisa envolvida nisso. Só que repito, contra um time forte, um time perigoso. Esse Atlético do Filipão melhorou e melhorou muito, tanto que se coloca merecidamente na disputa de uma vaga da Libertadores. E o Inter querendo vencer, mas claro, de olho no jogo contra o Fluminense.